um tempo de julgamento. Not as a wicked, angry person, Não como um Deus com ódio, um Deus mau, but as the righteous judge of the mas world. como um Deus justo do mundo. There's another part in the movie Tem uma outra parte nesse filme, where Noah onde Noé, feels that God wants him to kill his grandchildren. ele sente que Deus quer que ele mate seus próprios netos, suas próprias netas na realidade. And so Noah grabs a big knife E Noé apanha um punhal. and he takes his 2 baby granddaughters that were just born. E ele se aproxima desses dois bebês recém-nascidos, duas meninas. And he put the knife to the head of one of them E ele coloca o punhal próximo da cabeça de uma delas. and was going to stab and kill the babies in their E ele mother's está arms. próximo a matar um desses bebês. And then he said, Então ele diz: I can't do it. eu não posso fazer isso. And he went to God and said, God, I failed you. Ele se dirige para Deus e diz: Deus, eu falhei. And so it seems that the only one Então parece that que o Noah único was better than was God. que era, talvez o único que fosse pior do que Noé, era o próprio Deus. They told the lie, Eles dizem essa mentira, trying to show God as being evil, tentando mostrar Deus como um ser mau, wanting Noah to murder children mostrando Noé como um assassino de crianças for God. para Deus. But that's the furthest thing from the truth. Mas a verdade, isso não poderia ser tão distante da verdade. It's all the lies of Hollywood São todas mentiras de Hollywood. to twist the truth. É uma verdade distorcida. While we're talking about Noah, Enquanto nós estamos falando de Noé, they also lie about Noah. I'm sorry. They also lie about Noah. Essa versão também mente sobre Noé. They try to say that Noah was cruel and uncaring. Eles tentam retratar Noé como uma pessoa cruel que não se preocupava com ninguém e com nada. Throughout the movie, Durante todo o filme, the director o diretor purposely paints Noah propositadamente retrata Noé as a dark and evil character. como um personagem obscuro. He is portrayed as an axe-wielding murderer. Ele é retratado como um assassino frio, Who didn't care about que life, não se preocupou com a vida, who wanted to kill people que queria somente matar pessoas and wanted the world to die. e queria que todos morressem. But that's not the truth. Mas essa não é a verdade. That's not the way Noah was. Isso não é como Noé era. Would you please read these verses for me? Which verses? Genesis chapter 6 verses 8 and 9. Ok. And then you can also do 2 Peter Gênesis 6, 8 through 9. 6, 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. 9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Which one is the next one? 2 Peter 2:5. You have it? Read it right there. I got Do you it. have it right there? 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Um pregador da justiça ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 3:20. That's good. Okay. Stop right there. And so you see what the Bible says about Noah Você viu que a Bíblia diz sobre Noé? is nothing that the movie said. Não é nada do que o filme diz. The Bible said that Noah was a righteous person, A Bíblia diz que o Noé era um homem justificado, era um homem justo. the most blameless person of his generation. A pessoa com menor culpa em toda a sua geração. Not an evil man with an Não era axe. um homem mau com um machado. Peter tells us Pedro nos diz that he preached righteousness, que ele pregava a justiça, that Noah proclaimed to the people que Noé proclamava ao povo that they were sinful and they needed to turn towards God. que eles eram pecadores e que eles precisavam se tornar para Deus, voltar para Deus. For 100 years, Noah built the ark and warned the people. Por 100 anos Noé construiu a arca e
ele avisava as pessoas. He wasn't careless. Ele sempre se preocupou com as pessoas. He loved. Ele amava as pessoas. Let me show you one other thing. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Hollywood would want you to think Hollywood quer que você pense that the reason for the flood is that God is green. que a razão do dilúvio é que Deus é verde, Deus é ambientalista. Do they understand what I mean by green? Yeah, I already explained it. You already explained? Uhum. The movie O filme would lead us to believe nos leva a acreditar that the reason God sent the flood on the earth que a razão pela qual Deus enviou o dilúvio à terra was to wipe out mankind foi para destruir a raça humana from the face of the earth, da face da terra, so that he could start a new earth que então é que ele pudesse construir uma nova terra with no human beings on it, sem o ser humano, only animals somente animais, and only plants. somente plantas. They mean to show us Eles queriam nos mostrar that God doesn't love people, que Deus não ama as pessoas, that God is more worried about animals and trees and plants than he is people. Deus está mais preocupado com as plantas, com a natureza, do que propriamente com as pessoas. The order of the movie, I'm sorry. the order of the movie A ordem do filme is to show é para mostrar that when man left the Garden of Eden, quando o homem deixou o jardim do Éden. they went outside Eles foram lá fora and destroyed God's world like poison. e eles destruíram o mundo de Deus. Eles envenenaram esse mundo de Deus. They made big cities Eles construíram grandes cidades and ruined the land. e arruinaram a terra. They became industrialized E eles industrializaram tudo and ruined the water. e arruinaram tudo. They caused pollution. Eles causaram poluição. They cut down all of the trees and there was no vegetation left. Eles cortaram todas as árvores e não sobrou nenhuma vegetação. They hunted the animals to extinction, Eles caçaram os animais até a extinção. but not Noah. Mas não é. Noah was a vegetarian, Noé era um vegetariano. and Noah cared for the animals, E Noé se preocupava com os animais. and he wouldn't even let his children pick a flower, E ele mesmo permitia seus próprios filhos pegar uma flor. and he would kill hunters. E ele matava caçadores. And so God chose Noah Por isso Deus escolheu Noé to build the ark para construir a arca and save the beautiful e animals, salvar esses animais maravilhosos so that in the new world, e construir nesse novo mundo. the animals would be alive and well, E os animais seriam vivos e muito bem, with clean water com as águas limpas, and clean air, com o ar limpo and no e hunters. sem caçadores. And guess what else? O que mais? There'd be no people. Sem pessoas. The movie O filme promotes promove that after Noah gets to the ark and saves the animals, que depois que Noé chega na arca e salva os animais, that he and his family would die without reproducing. que ele e a sua família iriam morrer sem reproduzirem. And he tells his family which order they'll die and who will bury who. Ele diz à sua família, instrui a sua família quem vai morrer, quem vai enterrar quem. And after his last son died, Japheth, Depois que o seu último filho morre, the world would be pure and clean again for the animals. e o mundo seria puro novamente, somente para os animais. And God would be happy. E Deus estaria assim feliz. What a lie! Que mentira! This is the agenda of United States politics. Essa é o propósito, é a agenda dos políticos dos Estados Unidos. God loves people. Deus ama as pessoas. People are God's highest creation. As pessoas são a maior criação de Deus. The animals were made for us. The world was made for us. Os animais foram feitos para nós, o mundo foi feito para nós. We weren't made for the animals. Nós não fomos feitos para os animais. They were made for us. Eles foram feitos para nós. God gave the world to man Deus deu o mundo ao homem to enjoy, para desfrutar, to manage, para administrar, to be fruitful, to para multiply, ser frutífero e multiplicar, and to subdue the e world, controlar o mundo, to take care of it.
para cuidar do mundo, not to abuse it. não para abusar do mundo. But he in no way said Mas de uma maneira ele disse, de nenhuma maneira, that his greatest joy were animals and que plants. sua maior alegria eram os animais. His e as greatest plantas. joy, his greatest creation are people. Sua grande criação, sua grande alegria são as pessoas. And God killed all the people on the earth Que Deus matou todas as pessoas na terra, because they were sinful, porque eles eram pecadores, because they were wicked, porque eles eram mais perversos, because they were violent murderers, porque eles eram assassinos, se tornaram pecadores, because they were sexually immoral, porque eles eram sexualmente imorais, because they worshipped the creature rather than the creator. porque eles louvavam a criatura ao invés do Criador. That's why God wiped out the earth. Essa é exatamente a razão porque Deus varreu a terra. Not to give the animals a new start, Não para dar aos animais um novo começo, to give humanity a new start. para dar à humanidade um novo começo. God loves people. Deus ama as pessoas. Do you know that no animal can be lost or saved? Você sabe que nenhum animal pode estar perdido ou salvo. They don't have souls. Eles não têm alma. They can't sin against God. Eles não podem pecar contra Deus. They can't fall from grace. Eles não podem cair da graça. They can't go to heaven or hell. Eles não podem ir para céu ou The gospel message is for humanity. Deus planejou isso para a humanidade. The animals are part of our world now, Os animais são parte do nosso mundo agora. and they'll be part of the next world. E eles vão ser parte do nosso novo mundo. God will create a beautiful new heaven and a new earth Deus vai criar um maravilhoso novo céu e uma maravilhosa nova terra. with beautiful animals and beautiful trees and fresh water. Com animais maravilhosos, árvores maravilhosas e água fresca. But the top of his creation is man. Mas a maior das suas criações é o homem. So don't believe the lie. Então não acredite em mentiras. This is a political agenda. Esse é um propósito político. God destroyed the world because of man's sin, Deus destruiu o mundo por causa do pecado do homem. not because they drive cars. I'm sorry. Not because they drive cars Não porque eles dirigem carros and cause pollution. e causam poluição. Let me move ahead. Vamos mover à frente. How much time we have here? I don't know. A couple minutes. Let me take just a few minutes Deixa eu tomar mais alguns minutos to show you what the real story is. para mostrá-lo a verdadeira história. It wouldn't do me any good just to tell you what was wrong with the movie. Não faria nenhum bem para mostrar somente o que está errado com o filme. I could stand here all night Eu posso ficar aqui de pé toda noite and tell you mistakes that were made in the movie. e te dizer, compartilhar com você os erros que foram cometidos nesse filme. But the important thing is Mas a coisa importante é we find out what God nós sabermos o que Deus wanted us to learn from the story of the flood. quer que nós aprendemos sobre a história do dilúvio. The first thing that we need to learn from the flood A primeira coisa que precisamos aprender sobre o dilúvio is that God is holy é que Deus é santo. and He hates sin, Ele odeia o pecado and He will punish sin. e ele vai punir o pecado. It is crystal clear. É muito claro. God will not put up with sin. Deus não vai negociar com o pecado. God is a holy, righteous judge. Deus é um santo e justo juiz. He can't hide sin. Ele não pode esconder o pecado. He can't forget about it. Ele não pode esquecer o pecado. He can't sweep it under the rug Ele não pode varrer para debaixo do tapete. and pretend like it never E happened. fazer de conta que nunca aconteceu. As a judge, He must judge sin. Como juiz, ele precisa julgar o pecado. And the flood tells us that God is serious about sin. E o dilúvio nos mostra que Deus é muito sério sobre o pecado. It is so serious Ele é tão sério that God wiped out the earth que Deus varreu a terra. because sin became so bad Porque o pecado se tornou tão ruim that every thought inside of men's head was always evil. a um ponto que toda parte, qualquer parte na mente do homem era maldade. God wiped it out. Deus varreu. Let me say this to you. Deixa-me dizer isso para você. Just as the flood was God's means of judging the world then, Exatamente como o dilúvio foi uma maneira de Deus julgar o mundo naquela época, there will be a second worldwide judgment on the way. vai haver um segundo grande julgamento mundial.
You know, the flood was real. Você sabe que o dilúvio foi real It fulfilled God's purpose. e completou o propósito de Deus And it punished sin on the earth. e puniu o pecado na terra. But there is going to come a time when God will judge the world again. Mas vai vir um tempo que Deus vai julgar o mundo novamente. Jesus himself said that when the world became like the days of Noah, Jesus mesmo disse quando o mundo se tornar como nos dias de Noé, where people were wicked and violent, onde as pessoas eram perversas e violentas, immoral, idolaters, e imorais e idólatras, then he would come and God would judge the earth. então ele vai vir e Deus vai julgar o mundo. You know, the story really happened. Você sabe, a história realmente aconteceu. But it also points us prophetically forward Mas também nos aponta profeticamente na frente, para a frente, to the final judgment of God. para o final julgamento de Deus. When God will judge the world and those sinners in it, Quando Deus vai julgar o mundo e todos os pecadores desse mundo. and he will destroy them with fire. E Ele vai destruir esse mundo com fogo. God will never again destroy the earth by a flood. Porque Deus, como Ele disse, nunca vai destruir o mundo novamente com uma inundação. The next and final destruction is by fire. A próxima e final julgamento será com fogo. We need to learn from the story of Noah Nós precisamos aprender através dessa história de Noé that God will judge sin. que Deus vai julgar o pecado. The proof is in the flood. A prova está no dilúvio. The second thing we need to learn is A that segunda coisa que precisamos aprender é que God provides sinners with a divinely approved means of escape. Deus providenciou aos pecadores como uma divina saída. The ark, A arca, that's what God provided. isso é o que Deus providenciou. God was coming to judge. God was coming to judge. Deus vai estar vindo para julgar. And he provided one way out. Mas Ele providencia uma maneira de escapar. And that one way out was the ark. E essa maneira de escapar era a arca. He gave an opportunity of escape. Ele deu a arca como uma maneira de escapar. And those who were in that ark were safe and sound and E protected. aqueles que estavam naquela arca estavam protegidos. Remember that the floodwaters were God's judgment. Remember that the floodwaters were God's judgment. Lembre-se que a inundação, o dilúvio era o julgamento de Deus. The people inside the ark were protected from God's judgment, As pessoas dentro da arca estavam protegidas do julgamento de Deus. while everybody outside died Enquanto todas as pessoas fora da arca estavam morrendo, and drowned estavam se afogando and cried out for help. e clamando por ajuda. The people inside the ark As pessoas dentro da arca were safe and dry estavam secas e seguras from judgment. do julgamento. And I want to say also Eu quero dizer também, that in the same way that God provided an ark da mesma forma como Deus providenciou uma arca to save people from the flood, para salvar as pessoas do dilúvio, He's also provided a way of salvation Ele também providencia uma maneira de salvação from His final judgment, do seu julgamento final. and that's Jesus. E essa maneira é Jesus Cristo. Jesus is the ark of salvation. Jesus é a arca da salvação. I read a sermon from an old dead preacher, Eu ouvi um sermão de um antigo pregador. and he was talking about the wood of the ark E ele estava falando sobre a madeira da arca. and how the cross E como a cruz, of Jesus was also wood. a cruz de Jesus também era madeira. And it's very interesting that God's way of salvation for the first judgment and the second judgment is the same. E é muito interessante que a maneira de salvação de Deus do primeiro julgamento, do segundo julgamento são os mesmos. An ark of wood and a cross of wood. Uma arca de madeira e uma cruz de madeira. And I want to tell you this. E eu quero te dizer isso. There is no other way to escape the judgment of God than the ark who is Jesus. Não há outra maneira de escapar do julgamento de Deus a não ser através de Jesus. You can't make your own ark. Você não pode fazer a sua própria arca. You can't make your own way. Você não pode criar o seu próprio caminho. The only
only way to be protected from the judgment of God is His way. A única maneira de ser protegido do julgamento de Deus